Olha, quando a gente fala de biocombustível no Brasil, a imagem que vem na cabeça é quase sempre a mesma, né? Cana-de-açúcar. Por décadas ela foi a rainha absoluta, não tem discussão. Só que tem uma revolução silenciosa acontecendo. Uma mudança que está transformando os campos e o futuro da energia no país. Bom, vamos mergulhar nessa história. Por muito tempo, a gente se acostumou com essa ideia de uma única planta, a cana, movendo os carros. Mas, como essa imagem já adianta, o futuro parece ser um mosaico, bem mais diverso. A era do monocultura energético parece que está chegando ao fim. E para a gente entender essa transformação, primeiro a gente precisa olhar para trás, para o reinado da cana. Ela não foi só uma escolha, não. Foi o grande pilar da estratégia de energia renovável do Brasil por quase 50 anos. Tudo começou lá nos anos 70 com o Proálcool. Foi uma aposta super ousada que colocou o Brasil no mapa mundial dos biocombustíveis. E mais do que isso, criou uma indústria gigantesca, com um conhecimento técnico que, olha, é incomparável. E a prova do sucesso está toda nesse número aqui, 6.500. Essa é a quantidade de litros de etanol que um único hectare de cana consegue produzir. Para se ter uma ideia, isso é suficiente para um carro popular rodar mais de 60 mil quilômetros. É uma eficiência agrícola, assim, impressionante. Exato. Com números tão fortes e uma história de sucesso, por que raios a gente estaria buscando alternativas? A questão é que, com o tempo, o próprio sucesso da cana começou a mostrar as rachaduras na coroa, sabe? E esses limites são bem claros. Primeiro, a cana tem safra. Isso significa que as usinas ficam paradas por meses, gerando uma ociosidade enorme. Segundo, a logística é complicada. A cana estraga rápido e é pesada, então não dá para estocar nem transportar para muito longe. E talvez o mais importante, a demanda por combustível não para de crescer e a cana sozinha, com todas as restrições de plantio, já não está dando conta do recado. É bem nesse cenário que surge um novo personagem. E o milho não entra na história como um rival para destronar a cana, não. Ele chega como um parceiro estratégico, uma solução bem pragmática que nasceu lá no coração do agronegócio brasileiro. Essa ascensão do milho foi uma evolução supernatural. O Proálcool criou a base nos anos 70. Aí os carros flex, nos anos 2000, fizeram a demanda explodir. E então lá, por meados de 2010, o pessoal do Centro-Oeste, com safras recordes de milho e um frete caríssimo para escoar o grão, encontrou a solução perfeita. Vamos transformar esse excesso de milho em combustível aqui mesmo. Mas, olhando para este gráfico, tem alguma coisa que não fecha. O custo para produzir 1 litro de etanol de milho é, em média, 25% maior que o da cana. Então, como é que essa indústria está crescendo tanto se o produto final é mais caro? A mágica, na verdade, não está no custo direto do etanol. A resposta está toda aqui. O milho resolve justamente os problemas da cana. Ele pode ser guardado em silos o ano inteiro, o que mantém a usina funcionando sem parar. E além disso, o processo gera subprodutos valiosíssimos como o DDG, que é uma ração animal super rica em proteína, e o óleo de milho. Essas novas fontes de receita acabam compensando e muito o custo mais alto do etanol. Agora, se a gente for comparar a produtividade por área plantada, aí a cana ainda ganha de lavada. 6.500 litros por hectare contra 2.500 do milho. Parece uma vitória esmagadora para a cana, certo? Certo. Mas agora, vamos olhar para essa história por outro ângulo. É aqui que o jogo vira completamente. Quando a gente fala de eficiência industrial, 1 tonelada de milho rende quase 5 vezes mais etanol que 1 tonelada de cana. Isso significa que, para a indústria, o milho é uma matéria-prima muito mais concentrada. E isso otimiza todo o processo e a logística de recebimento. E toda essa nova realidade acabou criando um conceito que é a chave de tudo: a usina flex. Pensa só, é a mesmíssima planta industrial que, em vez de fechar as portas na entre-safra da cana, simplesmente vira a chave, troca a matéria-prima e começa a processar milho. É o fim da ociosidade, é a maximização total do investimento. Ok, então se o milho foi a grande solução para a entre-safra, essa busca por mais eficiência ainda trouxe um terceiro competidor para a arena. Um grão que promete ser ainda mais adaptado a esse novo modelo de negócio: o sorgo. Dá para pensar no sorgo como se fosse uma versão otimizada do milho para esse mercado. Ele é mais barato de produzir, aguenta mais a seca, o que é um fator cada vez mais importante, e se encaixa como uma luva na janela da segunda safra, a famosa safrinha. E o melhor de tudo, ele usa exatamente a mesma linha de produção do milho. Não precisa adaptar nada na usina. Até agora, a gente falou de agricultura, de logística, de indústria, mas a peça que realmente embaralhou e redefiniu o jogo foi uma política pública chamada RenovaBio. E essa é, sem dúvida, a parte mais importante de todo esse quebra-cabeça. O RenovaBio basicamente mudou a régua do sucesso.
A pergunta principal deixou de ser quantos litros produzimos ou a que custo. A nova pergunta, a que vale dinheiro, é quão limpa é a sua produção. A sustentabilidade, de repente, virou uma moeda de troca, literalmente. E olhando para este placar aqui, fica claro que a cana ainda lidera, e com folga, em sustentabilidade. Ela emite menos gases de efeito estufa e tem um maior retorno energético, o tal do herói. O que isso quer dizer? Que para cada unidade de energia que se gasta para produzir etanol de cana, ela gera quase 10 unidades de volta. É a que mais se paga em termos de energia. O milho e o sorgo, apesar de muito estratégicos, ainda têm um chão pela frente para alcançar essa eficiência. O mecanismo do RenovaBio é bem engenhoso. Funciona em 3 passos. Primeiro, o governo define metas de redução de carbono para as distribuidoras de combustíveis. Segundo, cada usina de biocombustível recebe uma nota de eficiência. Quanto mais limpa a produção, da fazenda até a bomba, melhor a nota. E terceiro, com base nessa nota, a usina pode emitir créditos de carbono, os famosos CBIOs. E o que é um CBI ao final? É, na prática, um título financeiro verde. Cada um deles representa 1 tonelada de CO2 que deixou de ir para a atmosfera. As distribuidoras, para poderem bater suas metas obrigatórias, precisam comprar esses CBIs. E isso cria uma nova e poderosa fonte de receita para as usinas mais sustentáveis. Então, o que tudo isso mostra pra gente é o nascimento de uma indústria de biocombustíveis muito mais diversa, mais resiliente e o mais importante, agora com um incentivo financeiro direto para ser cada vez mais verde. E o potencial de crescimento disso tudo é gigantesco. A projeção é que a produção de etanol de milho, que era praticamente zero há uma década, alcance 10 bilhões de litros por ano até 2030. Isso é quase 1/3 de todo o etanol que o Brasil produz hoje. É muita coisa. Essa citação resume perfeitamente o cenário atual. Essa diversificação com o milho, com o sorgo, não é uma tendência passageira. É uma mudança estrutural, é estratégica e, claro, muito lucrativa para todo o setor. Veio para ficar. No fim das contas, a batalha dos biocombustíveis no Brasil entrou numa fase totalmente nova. A questão não é mais só cana ou gasolina. Agora o jogo é outro. É um trilema. A eficiência agrícola imbatível da cana, a resiliência logística que o milho traz, ou a busca incessante pela menor pegada de carbono, que agora é incentivada pelo RenovaBio. A resposta para essa pergunta é o que vai definir o futuro da energia no país.